Então, na nossa aula de EBD, nesta hora nós vamos aprender sobre o Espírito Santo na vida do crente. Nós já estudamos durante esse período como que foi a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento até a vinda de Jesus. Depois nós vimos da vinda de Jesus até o Pentecostes e agora nós vamos estar estudando sobre o Espírito Santo nas nossas vidas. Qual é a função do Espírito Santo na vida do crente? O que ele continua fazendo nas nossas vidas nos dias atuais? Bom, a Bíblia nos diz lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, quem puder abrir, pode abrir para a gente acompanhar essa leitura, que fala assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Esse versículo, ele traz uma verdade tão tremenda. Quando a gente estudou sobre a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, nós vimos que ele vinha sobre a pessoa com a unção para uma determinada finalidade específica. Porém, depois que Jesus foi assunto aos céus, que ele enviou o Espírito Santo como outro Consolador que viria, agora o Espírito Santo habita na vida do crente. Minhas irmãs, isso é uma verdade tão maravilhosa, isso é uma verdade tão tremenda. Nós sabemos que o Deus Espírito Santo habita em nós. Nós somos o vaso de barro, frágil, que carrega o precioso tesouro, que é a excelência do Espírito Santo de Deus. Sabe, é tão interessante, o mundo não compreende. Como pode um Deus tão grandioso, tão majestoso, tão magnífico, como é o Espírito Santo de Deus, escolher habitar em alguém pecador, mas que se arrependeu, que tem agora Cristo Jesus na sua vida? Esse é o Espírito Santo de Deus. Por isso que o mundo não compreende. Como ele pode escolher habitar em pessoas, em seres humanos, digamos, em vasos de barro, naqueles que são improváveis? Esse é o Espírito Santo. Deus, ele jamais rejeita alguém que tem um coração quebrantado, coração contrito, espírito compungido. Deus jamais rejeita o humilde de espírito. Então, o Espírito Santo habita na vida do crente. O nosso corpo hoje é templo, ou seja, morada do Espírito Santo de Deus. Então, minhas irmãs, eu gostaria que nós entendêssemos nesta aula que o Espírito Santo ele está mais perto do crente do que o próprio ar que ele respira. Sabe, nós respiramos e vivemos de uma forma tão automática que a gente nem percebe, né? Ninguém fala, eu vou respirar agora. Inspira, expira. Não, é algo natural, automático. Pois, assim que nós nos convertemos, o Espírito Santo, ele nos sela, ele nos marca com o seu selo, propriedade de Deus. E aí ele passa a habitar na vida do crente. Então veja bem, nós vamos entender nessa noite, né, e ter essa consciência da presença do Espírito Santo na nossa vida diariamente. Ele não vem apenas para uma ocasião específica, para uma finalidade específica, como foi no Antigo Testamento, mas nós podemos desfrutar dessa presença todos os dias da nossa vida. Ao dormir, ao acordar, ao caminhar, ao trabalhar, ao lavar a louça, ao limpar a casa, ao cuidar do bebê, ao trabalhar lá no hospital, ao trabalhar lá no fórum, ao trabalhar na cozinha. Nós podemos ter essa presença em todo momento conosco. Conversar com Ele, falar com Ele, glorificá-lo, adorá-lo, abrir o nosso coração para Ele. E nós podemos nos alegrar com essa certeza de que o Espírito Santo habita em nós.
Jesus falou: eu vou para junto do Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês jogados, abandonados, mas o Espírito Santo, o outro Consolador, que também é Deus, faz parte da Trindade, ele habitará em vós. Então, ele está muito próximo, mais do que podemos imaginar, porque ele habita, ele está dentro de nós. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de avaliar algumas atuações do Espírito Santo na vida do crente. Em primeiro lugar, ele começa lá na nossa salvação. Vocês sabiam que alguém não pode ser convertido em Cristo Jesus sem a atuação do Espírito Santo na vida dessa pessoa? Nós vimos que o Espírito Santo, nós vimos um símbolo dele que é o vento impetuoso, sendo que ele vem e abala mesmo as estruturas daquele que é cego espiritualmente, daquele que não nasceu de novo. Ele quebra toda a dureza dos corações para que haja a verdadeira conversão, a verdadeira transformação. A primeira função do Espírito Santo na vida do crente, começa com a salvação, é através da iluminação. Nós já vimos, né? Você está num lugar escuro, quando você liga a luz, a gente consegue enxergar, consegue discernir, consegue entender a situação e ver as coisas como elas são de fato. O Espírito Santo é ele que traz iluminação, não apenas no momento da conversão, ele continua nos iluminando em todo o tempo, através da palavra de Deus. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É o Espírito Santo que nos dá o entendimento da palavra de Deus. É o Espírito Santo que nos faz ouvir a palavra de Deus como a voz de Deus, nos quebrantando, nos transformando, nos moldando, nos aprimorando. O Espírito Santo, ele é o que ilumina a mente do crente. Não precisa abrir, eu vou só falar, em 1 Coríntios 3,19 diz, nós já lemos: não sabeis que sois vós santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 2,10, Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Eu acho tão interessante, nós não conseguimos entender e nem perscrutar, né? Ou seja, nós não conseguimos permear diante ou lá nas profundezas de Deus. Porém, o Espírito Santo, ele perscruta. E é ele que habita em nós. Por isso que muitas vezes ele traz para nós entendimento de algumas verdades que há muitos anos atrás nós não compreendíamos. Talvez não tivéssemos ainda maturidade para poder compreender determinadas verdades. Mas à medida que o crente vai amadurecendo, é o Espírito Santo que nos ilumina para compreender a palavra, as verdades de Deus, a ter a mente de Cristo. A Bíblia não fala que nós vamos ter a mente de Cristo, pois o Espírito Santo é que traz essa revelação. É o Espírito Santo que habita em nós, que nos faz termos esse entendimento, essa mente de Cristo. Tem um outro texto também, que lá em 1 Coríntios 2, 14 e 16, o Espírito conhece as profundezas de Deus, só Ele sabe realmente o que Deus pensa. É dessa maneira que podemos alcançar o milagre de termos a mente de Cristo, é através do Espírito Santo. 2 Coríntios 3,18, o crente, olha que interessante, é trabalhado e transformado pelo Espírito à medida que, iluminado pelo mesmo Espírito, é capaz de contemplar a glória do Senhor como por um espelho. O crente, ele vê a imagem de Cristo aqui, no espelho da palavra de Deus, pela iluminação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é tremendo e nós precisamos adorá-lo,
conversar com ele, abrir o nosso coração. Se ele está dentro de nós, ele foi enviado como nosso amigo, nosso ajudador, eu preciso conversar com esse meu amigo. Eu preciso falar para o meu ajudador o que está difícil para mim. E ele foi disponibilizado para isso. Mas muitas vezes nós nem lembramos da presença do Espírito Santo em nós. E nós precisamos de ter essa consciência. Seja ao lavar a louça, ao lavar a roupa, ao fazer a comida, ao trabalhar, ao dormir, ao tomar banho, ao caminhar. Nós podemos desfrutar desse amigo maravilhoso. Tem muitas pessoas, e aí não são somente mulheres e homens, todos, né? Que muitas vezes sofrem de uma solidão, e aí por conta disso sai mendigando atenção, e desenvolve uma dependência emocional dos outros, porque não entendeu que tem o amigo Espírito Santo, que essa pessoa não está sozinha no mundo, mas que ela pode desfrutar dessa presença do Espírito Santo. Quantas mulheres, agora eu vou falar especificamente para as mulheres, têm vivido de migalhas, de homens que são violentos, agressivos, por causa de uma dependência emocional doentia, porque não entendeu que Jesus é suficiente, que você não está só e que o Espírito Santo habita em você. Não só está com você, mas ele habita em você. E nada, nem ninguém pode retirá-lo de ti. Segundo lugar, então, primeiro lugar, o Espírito Santo ilumina a mente do crente. Segundo lugar, o Espírito Santo convence o crente de pecado. E aqui nós vamos lembrar de um texto que fala do filho pródigo, que está lá no livro de Lucas, capítulo 15. Nós conhecemos a história do filho pródigo, né? Daquele filho que pediu a parte da herança que lhe cabia e ele foi para uma terra distante. E a gente sabe que uma herança só é devida quando o pai ou a mãe morre. Então aquele filho, ao exigir uma herança do pai em vida, a mensagem que aquele filho estava dizendo para o pai é: pai, que você morra, porque o que eu quero mesmo é a minha herança. Eu não importo da sua presença, eu não importo de você, mas eu quero a parte que me cabe. E que nem, de fato, não lhe cabia, porque o pai ainda estava vivo. Mas aquele pai dá a herança, aquele jovem vai para a terra distante, gasta tudo, começa a trabalhar ali tratando de porcos, comendo das lavagens dos porcos, da comida dos porcos. E a Bíblia diz que aquele homem, ele caiu em si. Sabe, tem gente que está no pecado, assim, numa velocidade, fala, gente, ele não tem noção da destruição que ele está causando na vida dele. Porém, a Bíblia diz que o Espírito Santo convence. E a palavra aí nesse texto para cair em si é a palavra convencimento. Então, o Espírito Santo, ele convence o crente do pecado. E ele convence aquele, né, que está na iminência de se converter, de que precisa de salvação, de que precisa de Jesus. Então o Espírito Santo é esse que nos convence, que nos mostra, é ele que tira a venda dos nossos olhos, é ele que nos faz o clique, aquele cair em si. Uai, o que eu estou fazendo da minha vida, meu Deus? Eu estou me destruindo, cometendo essas atitudes erradas, esses pecados. Então esse é o convencimento que o Espírito Santo gera na vida das pessoas. Então o filho pródigo, lá no livro de Lucas capítulo 15, 21, quando ele caiu em si, ele virou para o pai e disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele caiu em si, ele viu a besteira que ele tinha feito, ele viu a loucura que ele tinha feito com o pai dele. Quando ele caiu em si, quando o Espírito Santo convenceu, quando o Espírito Santo tirou a venda dos olhos daquele homem. Em João 16, de 8 a 11, descreve esse ministério do Espírito Santo em 3 dimensões. Ele convencerá do pecado, porque não creram em Jesus. Ele convencerá da justiça, porque Jesus foi para o Pai e é Jesus quem nos justifica. E ele convencerá do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado.
Então, em segundo lugar, o Espírito Santo tem o papel de convencer a nossa vida. Então já vimos que o Espírito Santo, ele ilumina a mente do crente, ele convence do pecado. Em terceiro lugar, o Espírito Santo ensina ao crente as verdades de Deus. Aqui eu lembro do professor. Qual é a função do professor em sala de aula? É exatamente ensinar. Ele pega um ensinamento, uma teoria que é difícil de entender, e ele traduz aquilo de uma forma tão simples que você fala, uau, agora eu entendi. Eu havia lido, não tinha entendido, mas com a explicação do professor, eu entendi. O professor tem essa função. Ele tem que simplificar aquilo que é difícil. Se o professor fala só difícil, ele não está ensinando, porque ele precisa decodificar. Ele precisa trazer de uma forma compreensível para todo mundo. O Espírito Santo, ele tem essa função de professor nas nossas vidas, de nos ensinar, de trazer verdades de Deus difíceis, que às vezes nós falamos, eu não consigo entender. E o Espírito Santo vem e nos ensina, vem e decodifica na nossa mente, a gente começa a compreender as verdades da palavra de Deus. Que ministério fantástico é o do Espírito Santo. João 16:13 fala assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. No texto de Mateus 10, 17 a 20, Lucas 12, 11 a 12, Jesus fala aos discípulos que na hora do aperto, na hora da tribulação, na hora da angústia, na hora da opressão, dos tribunais, dos questionamentos, o Espírito Santo lhes daria sabedoria de forma tão profunda e poderosa que ninguém lhes poderia resistir. Tem momentos que nós passamos na nossa vida que você fala assim, meu Deus, como é que eu consegui? Não foi nós. Foi o Espírito Santo de Deus em nós. Faz toda a diferença. Às vezes a gente vê pessoas, em martírio pelo Evangelho, e você fala, nossa, como é que ele conseguiu, A gente é tão fraco, tão pecador, e essa pessoa, ela deu a vida pelo Evangelho, lá nas missões, lá... Não foi meramente aquela pessoa, foi o Espírito Santo habitando nela, que trouxe a ela ousadia, intrepidez, que ensinou, que conduziu, que direcionou aquela pessoa. E o Espírito Santo, ele faz isso conosco. Sabe, nos momentos que nós não sabemos o que fazer, nós podemos e devemos orar, Espírito Santo, me ensina. Eu estou mais perdido que segue em tiroteio, me mostra, me ensina o caminho que eu devo seguir. 1 João 2,27 diz assim, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, a unção do Espírito Santo, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também essa unção vos ensinou. E por último, o Espírito Santo guia o crente. Essa parte de guiar o crente eu acho muito parecido com o ensinar. Mas aqui a gente vai... além da ideia do professor que ensina, que explica, que mostra, mas a gente traz à memória o guia turístico. Quando a gente viaja para algum lugar, o guia é aquele que, como se pegasse na nossa mão e fosse nos mostrando, ali é assim, aqui aconteceu isso. E ele vai nos mostrando, nos ensinando e nos conduzindo pelo caminho. Esse é o papel do guia. E o Espírito Santo é esse, que ele nos guia, ele pega a nossa mão e nos leva, mostrando o caminho por onde devemos percorrer. A Bíblia nos assegura isso, e se a Bíblia nos assegura, é uma certeza. João 16,13, eu já li e fala, ele vos guiará a toda a verdade, nós não viveremos enganados, ele vai nos guiar a toda a verdade. Em Gálatas 5,16 diz, andai no Espírito,
Atos 16, 6 e 7 nos mostra um episódio que o apóstolo Paulo, juntamente com outros ali, estavam indo para a Ásia pregar o evangelho. Mas num sonho, o Espírito Santo conduziu eles de uma forma diferente. Viram uma pessoa clamando, passa a Macedônia e ajude-me. A Macedônia era na Europa. E eles entenderam que era o Espírito Santo os conduzindo por um novo caminho. E eles deixaram de ir para a Ásia, foram para a Macedônia, e ali eles pregaram o evangelho, e a igreja nasceu naquele lugar, na Macedônia, e dali ela espalhou para toda a Europa. Então nós vemos aqui o Espírito Santo guiando, literalmente pelo caminho que Paulo deveria seguir. E o Espírito Santo também habita em nós, e ele pode nos guiar o caminho que nós devemos seguir. E a conclusão que eu quero deixar para nós, a nossa lição hoje ela é menorzinha, tá, minhas irmãs e meus irmãos? É que o crente que anda no Espírito, que é cheio do Espírito, que busca o Espírito Santo, esse crente ele é iluminado por ele. Esse crente é convencido por ele. O crente que anda no Espírito é ensinado pelo Espírito. O crente que anda no Espírito é guiado pelo Espírito. Então, a minha palavra que eu deixo para todos nós, inclusive para mim, que nós possamos andar no Espírito, orando em todo tempo, falando com Ele, buscando a presença dEle, para sermos guiados, ensinados, iluminados, convencidos pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a nossa aula de hoje, tão simples, mas se nós praticarmos, tão profunda, tão poderosa e tão transformadora. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.